Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre teoria da conspiração. Não sei porque estou tendo uma dificuldade. Já gravei 4, 5 vezes e ainda não acertei o tom desse episódio. De repente, é até uma teoria da conspiração para esse episódio não dar certo, né? Eu dei uma pesquisada e assim, insights sobre o tema, né? Um tema que vai ser agora tão importante. A gente há 40 dias da eleição americana, uma polarização gigante nas redes, né? E as teorias de conspiração abundando, pululando, né? O próprio filme, esse documentário, O Dilema das Redes, falam que as fake news se propagam 6 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. Então vamos ter muito cuidado com essas propagar notícias não checadas, né? É, assim, eu acho que uma coisa, por que a gente cria ou precisa acreditar numa história, uma teoria de conspiração, né? Acho que uma das coisas é para a gente justificar nossos próprios fracassos, sempre botar a culpa numa história cabal, num partido político, numa etnia, num tipo de sexualidade, né? E o problema disso, tudo que isso gera violência e, em geral, as minorias apanham com essas histórias de conspiração, né? Uma outra coisa que eu notei, né? O mundo, né? A Terra é uma esfera que gira a 1.700 quilômetros em torno do seu próprio eixo. E ela viaja em torno do Sol a 170 mil quilômetros por hora. Então, assim, acho que a gente, para não pensar bem o que está acontecendo, a fragilidade da nossa própria vida, todos esses fenômenos geofísicos fantásticos e assustadores, a gente fica com a boa e velha teoria da conspiração e eu acho que isso dá uma certa segurança tosca para a gente em termos de entendimento do que é a vida, né? Mas a verdade é que isso causa muito sofrimento para as pessoas, né? Eu mesmo só nasci por causa de uma teoria de conspiração. Meu avô, em 1929, entrou na porrada numa praça pública na Polônia por ser judeu e ele, a partir desse episódio, ele migrou para o Brasil. E em 1939, a família do meu pai era adolescente, morava na Antuérpia e Hitler invadiu a Alemanha invadiu a Bélgica, né? E eles fugiram, meu pai acabou vindo parar no Brasil, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com propagar esse tipo de coisa. O ambiente está muito fértil para teorias de conspiração, agora turbinado com coronavírus, como cada espectro político tem uma teoria sobre isso e a gente tem que tomar cuidado e não propagar coisas não checadas, porque o resultado é o esgarçamento da sociedade, uma polarização da sociedade. E uma sociedade, para funcionar, a gente tem que ter um centro comum, né? A gente, para ficar funcional, a gente tem que ter um ideal comum como sociedade. Se a gente se polariza a tal ponto, a gente não consegue mais funcionar como uma nação, como uma sociedade, e a história tem N exemplos disso, tá? Então vamos tomar cuidado de propagar teorias de conspiração, de acreditar em idiotices, né? A história nos mostra que quem acaba apanhando são os grupos, né? Os judeus nem se falam. Na época medieval na Inglaterra falavam que os judeus envenenavam fontes, tá? No século XII na Inglaterra. Depois matavam crianças para fazer o pão de Pêssar. N exemplos, tá? Na União Soviética, no começo do comunismo, falaram que eles eram capitalistas, por isso eram perseguidos. Ao mesmo tempo, na Europa, eram perseguidos por ser socialistas e por aí vai. Então, para a gente ter uma sociedade mais racional, mais justa, a gente tem que focar em que é fato e focar nos problemas que a nossa sociedade tem, porque essas teorias de conspiração acabam
desfocando os reais problemas que a gente tem que pegar e ver. Por exemplo, aí a esquerda ficou 28 anos no poder no Brasil e o resultado é 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Então a gente não tem que falar de esquerda e direita, a gente tem que falar em fazer infraestrutura de saneamento para esse povo aí que não para de sofrer. Tá, gente? Beijão aí, espero que esse vídeo seja ilustrativo. Eu tô com um canal no YouTube, chama Projeto Luz Rogério Randolph. Vão lá, se inscrevam, vocês vão ter acesso a todo o meu conteúdo que eu venho gravando, tá? Toda semana eu boto 2 novos vídeos. Beijo. Cuidado com essas teorias de conspiração.